É com satisfação que damos início à solenidade de abertura do 8º Simpósio de Direito do Consumidor e Jornada Brasil-Com, com o tema A Defesa do Consumidor em Juízo, Celeridade Processual, Mediação e Arbitragem, organizado pela Comissão de Direito do Consumidor da OAB Subseção Londrina. Em continuidade às atividades de hoje, convidamos para proferir a segunda palestra desta noite com o tema Desjudicialização e a Tutela Efetiva do Consumidor, o professor doutor e juiz de Direito, José Ricardo Alvarez Viana. O professor doutor é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em Direito pela mesma instituição, doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, diretor e professor da Escola da Magistratura do Paraná, professor convidado da Escola Superior da Magistratura de Tocantins, professor convidado no curso de especialização em Direito Civil e Processo Civil na Universidade Estadual de Londrina, membro fundador do Instituto Latino-Americano de Argumentação Jurídica e juiz de direito da 7ª Vara Civil de Londrina. Com a palavra, doutor. Boa noite a todos. Inicialmente eu cumprimento o meu amigo Paulo Rogério Tsukasa de Maeda, vice-presidente da OAB Londrina. O Maeda estudou comigo desde a 6ª série primária, 1982, né, Maeda? Então, não só do ponto de vista institucional, é uma grande honra tê-lo aqui presente e podê-lo cumprimentá-lo em nome da OAB. Cumprimento com a mesma intensidade a doutora Naira Christian Bega, presidente da Comissão de Direito do Consumidor. Cumprimento o meu professor do mestrado, Dr. Oscar Ivan Prux, a quem muito me inspirou e continua inspirando, principalmente nessa última fala. Cumprimento a todos os presentes, todos os senhores, todas as senhoras, todos os profissionais, todos os acadêmicos de direito. E cumprimento também a Comissão de Direito do Consumidor e destaco a importância que é eventos dessa natureza. O professor Prux falou da alegria de estar num ambiente acadêmico, e é verdade. Eu me recordo que, certa ocasião, no horário de expediente forense, eu fui participar de um evento acadêmico na UEL, fazer uma palestra. E quando a gente não tem muito o que falar, a gente fala o que está sentindo. E eu falei o que estava sentindo e vou repetir agora, porque eu também estou sentindo. É muito agradável estar aqui nesse ambiente acadêmico. Por quê? Porque aqui as pessoas vêm com uma outra energia, com uma outra perspectiva, em busca de ampliar seus horizontes, em busca de descobrir coisas novas, em busca de aprender, de evoluir. E isto é muito prazeroso, sobretudo. Quando a gente descobre coisas novas, esse prazer da descoberta, de crescimento, de ampliação, de visões, é singular. E já no fórum, nem sempre. O fórum é um ambiente tenso. É um ambiente de conflitos. É um ambiente de litigiosidade. É um ambiente de falta de diálogo. Então, esta oportunidade que todos nós temos aqui é de grande valia. Vou procurar não me estender tanto, então já vou começar propriamente abordando o tema. Mas registro ainda nessa perspectiva introdutória de ambiente acadêmico uma frase de Martin Heidegger. Martin Heidegger diz que filosofia, e todos nós filosofamos, mesmo quando nós dizemos que não gostamos de filosofia, nós já estamos filosofando, que nada mais é do que uma reflexão. Mas filosofia, ele diz o seguinte: filosofia é pensar, ou melhor, repensar o que já foi pensado e pensar o que ainda não foi pensado. Então, a importância desses eventos acadêmicos vai ao encontro disso. Ou seja, não é apenas
essa necessidade de reflexão e assim por diante, é o prazer da descoberta, da ampliação, do crescimento. Daí a importância e o meu registro também pelo evento que está em sua 8ª edição. Adentrando propriamente ao tema, eu teria aqui três ou quatro perguntas a serem feitas. O meu tema seria, simplificadamente, a desjudicialização das relações de consumo. O que é desjudicialização? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quais são os instrumentos ou os institutos jurídicos que materializam a ideia de desjudicialização? Terceira pergunta. Qual o impacto disso nas relações de consumo? Quarta, tem a ver com a terceira. Como tem sido a aplicação prática destes institutos voltados à desjudicialização no nosso dia a dia? Então, em nível de problematização, são essas as questões que eu formulo. Para a gente entender o que vem a ser desjudicialização, a gente tem que entender o que vem a ser judicialização. E o que seria judicialização? A judicialização é um fenômeno relativamente recente, não exclusivo do Brasil, mas que vem ocorrendo com bastante intensidade no Brasil, sobretudo após a Constituição de 1988. A Constituição de 1988, ela foi muito expressa no que tange aos direitos fundamentais. Não só estabelecendo direitos fundamentais, como garantias desses direitos fundamentais. Com isso, por certo, novos direitos foram descobertos e vêm sendo descobertos a cada dia. Ao lado disso, nós tivemos a proliferação de vários cursos de direito, várias faculdades de direito, e com isso, profissionais adentrando ao mercado de trabalho. Isso também contribui para o ingresso em juízo, para o acesso à justiça, para utilizar uma terminologia da própria Constituição. E, junto a todos esses fatores, a esses dois fatores destacados, sobretudo, tem aí a conscientização da população, o exercício da cidadania em termos práticos. Com isso, o judiciário não só abriu suas portas, como ele escancarou suas portas. Nós temos, hoje, vale registrar, que 100 milhões de processos judiciais em andamento, divididos em 16 mil juízes. Se nós temos uma população em torno de 200 milhões, é um processo para cada 2 pessoas. Ocorre que nós não temos apenas dados ou lados positivos neste contexto. Nós temos alguns aspectos negativos. Quais aspectos seriam esses? Com a existência de 100 milhões de processos, os processos tendem a andar mais lentos. Se eles tendem a andar mais lentos e o processo tem por obrigatoriedade atender a certas formalidades, materializando o devido processo legal, isso demanda mais tempo. Com isso, o próprio direito, ou os próprios direitos fundamentais, e mais pontualmente os direitos do consumidor, eles ficam comprometidos. Porque se você ingressa em juízo, mas não sai, se você tem direito, ingressa em juízo, mas não tem a concretização desse direito, de que adianta? De que adianta ter direito só no papel e não realizá-los? Não concretizá-los. Isso coloca em risco a própria efetividade, não só dos direitos, mas do próprio sistema judiciário. E, nesse sentido, é que vem se buscando métodos alternativos para a solução de conflitos. Ao lado disso, não se pode também desconsiderar que um processo judicial, para qualquer pessoa, seja autor ou réu, é extremamente custoso.
do ponto de vista financeiro e do ponto de vista emocional. Ninguém gosta de figurar em juízo. Isto agrava um quadro de instabilidade, de incerteza, de insegurança. E o direito é a antítese disso. Daí a expressão segurança jurídica. Então, esta é mais uma razão que nós buscamos mecanismos alternativos para racionalizar o sistema judiciário, para tornar o sistema judiciário sustentável, para que ele tenha mecanismos de efetividade. Não basta apenas abrir as portas, mas não dar respostas satisfatórias, respostas imediatas, respostas que atendam à necessidade das partes que acorrem ao judiciário. Daí é que surge a ideia de mecanismos alternativos para a solução de conflitos. Para tanto, é preciso que haja, antes de eu abordar propriamente os institutos que versam sobre o tema, é preciso que haja uma mudança de mentalidade, ou também chamada uma mudança de paradigmas. Como assim? A ideia é a seguinte: nós precisamos eliminar ou mudar a cultura da litigiosidade. Era muito comum procurar um advogado e o advogado, como solução imediata, dizer que vai ingressar em juízo. E ingressa. E utiliza todas as técnicas disponíveis ali para a defesa do seu cliente. E está certo. Não estou criticando nesse sentido. Por outro lado, nós vivemos numa outra fase. Uma fase que busca não o litígio, mas o diálogo. E o diálogo tem como consequência a solução pacífica, célere, informal, simples, esclarecida deste impasse, atendendo o direito e buscando efetivamente uma pacificação, porque nem sempre, ou melhor, diria até, dificilmente uma decisão judicial pacifica. Muitas vezes ela só resolve o conflito, mas pacificar mesmo, não. Ao passo que outros métodos alternativos de solução de conflito já têm uma propensão muito maior à pacificação no sentido genuíno da palavra. Um aspecto que é interessante, então, assinalar. Então, o que seria a ideia de desjudicialização? Desjudicialização é o oposto de judicialização. Judicialização é a judicialização da vida. Tudo hoje é objeto de discussões em juízo. Nós vimos o Supremo Tribunal Federal, há alguns anos, definir a questão da união afetiva entre pessoas do mesmo sexo. Nós vimos mais recentemente o Supremo Tribunal Federal decidindo qual o procedimento do impeachment. Não é o ato ou os atos praticados no impeachment, é o procedimento. Nós temos casos, até a título de exemplo, caso de um torcedor do Atlético Mineiro que ingressou em juízo contra a CBF em razão de um jogo entre Atlético Mineiro e Botafogo no Rio de Janeiro, alegando dano moral porque um árbitro não teria assinalado um pênalti incorretamente em favor do Atlético Mineiro. Isso virou processo. É aí que eu quero dizer, tem uma cultura do litígio demasiada, excessiva. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Nós precisamos buscar outras vias. Não ganhou. Essa matéria foi julgada no STJ. Mas será que precisava ter entrado? Nós temos discussões onde debate a existência se o colarinho do chopp integra ou não o copo, a bebida em si, o consumo. São questões exageradas. Precisamos mudar essa mentalidade. E uma das formas de mudança dessa mentalidade é justamente esses mecanismos alternativos, a ideia de desjudicialização. Eu tive, certa ocasião, um caso quase pitoresco, mas enfim, analisei, ouvi as testemunhas. O caso era o seguinte, deixa eu ver se eu me recordo. A discussão um condomínio de apartamentos.
e juridicamente se insurgia contra a aplicação de uma multa pelo condomínio em relação a um dos moradores. Esse morador ingressou com uma ação pleiteando a anulação dessa multa. Até aí, jurídico. Só que a infração que ele tinha cometido seria porque o animal de estimação dele, um cachorrinho pequeno, não me lembro a raça, teria feito cocô na área comum. E não estava enjuizado, era vara cível. Nós ouvimos os depoimentos pessoais, nós ouvimos 7 testemunhas. E foi decidido que não ficou esclarecido o local onde o animal fez as necessidades. Será que isso é caso para ser objeto de um processo judicial? Será que não pode haver um diálogo numa questão como essa? Aí que a gente percebe uma cultura do litígio. Então, essa é a ideia que nós devemos ter em conta. Fazendo uma síntese, a ideia de judicialização ela se assenta em 2 eixos. Gestão, ou logística, e a desobstrução e o funcionamento racional e sistemático do judiciário. Essa é a ideia. Quais são os instrumentos? Então, desjudicialização seria esses mecanismos alternativos para a solução pacífica de conflitos. Quais seriam os institutos? São vários. Aliás, a ideia de desjudicialização não necessariamente significa afastar do processo judicial. Nós temos a possibilidade de desjudicialização no processo judicial. E isso não é de agora. O Maeda trabalhou no início dos anos 80, 1988, 89, né, Maeda? Nos juizados de pequenas causas. Uma lei criada em 1984, que tinha exatamente o espírito que nós temos hoje, de desjudicializar, de simplificar, de facilitar, de chegar à autocomposição. Então a ideia de desjudicialização, a terminologia é recente, a prática não. O atendimento ao público do Ministério Público. Eu fui promotor de justiça 2 anos e meio antes de ser juiz. Nós estamos em 2017, faz 19 anos que eu sou juiz. Quando a gente é promotor no interior, eu não sei aqui em Londrina, mas o promotor atende muito o público. Tem dias de atendimento ao público, aqueles promotores que separam dias certos, dobra a esquina a fila de pessoas que querem falar com o promotor. E muitas vezes não são casos de atribuição do promotor, são casos de potenciais processos judiciais que são resolvidos ali. Não deixa de ser uma forma de desjudicialização. O PROCON, que já vem de anos, o doutor Rodrigo está lá ainda, doutor? Não. Mas, enfim, o PROCON é uma alternativa que se amolda muito bem à ideia de desjudicialização. Recentemente, nós temos a possibilidade de uso capião, de inventário e separações nos cartórios. São todas ideias de desjudicialização, de desobstrução de um funcionamento racional do sistema judiciário. Mas o que eu queria falar aqui são duas espécies que estão na ordem do dia, cujas instituições públicas têm se empenhado ao máximo para dar vida, que se trata da mediação e da conciliação. Tem a arbitragem também, mas a arbitragem eu não vou falar aqui, mas da mediação e da conciliação. A primeira questão que se põe em evidência é saber diferenciar mediação de conciliação. Parecido? Parecido. Iguais? Nem um pouco. A mediação, ela tem um conteúdo mais amplo. A mediação, ela surge quando não existe o menor diálogo entre as partes. A figura do mediador, portanto, surge para restabelecer, para recuperar, para resgatar esse diálogo. A figura da mediação, ela não se dá em um encontro ou em uma audiência. Ela deve ocorrer em várias sessões, vários encontros, várias audiências, pouco importa o nome que se dê. Ela pressupõe paciência,
ela pressupõe jeito do mediador, uma abordagem muito sensível. Ela se baseia no relacionamento humano, ou seja, restabelecer a humanização das relações que eventualmente estejam afastadas, comprometidas em determinados casos. Então a ideia de mediação, portanto, é restabelecer o diálogo. E uma vez reencontrado o diálogo, o acordo, ele é uma mera consequência. Quem é mediador? O mediador pode ser qualquer pessoa e ele já existe há muito tempo, muitas vezes desempenhado por parentes próximos, parentes que têm um certo impacto, um certo respeito, uma certa influência sobre aqueles que estão em conflito, líderes religiosos, muito comum também, há anos, não é algo de agora. Pode ser realizado por psicólogos, e isso vem sendo realizado há muito tempo também, terapias de casais. A figura do psicólogo ali nada mais é do que um mediador. Muito comum, eu não diria, mas muito adequado, por exemplo, em processos como inventário, que não tem diálogo. Não tem diálogo entre as partes, e ficam lá debatendo anos. Você até tenta marcar audiências de conciliação, nem comparecem. Vai uma parte falar com você, por intermédio do seu advogado, no dia seguinte, como juiz, eu estou dizendo, no dia seguinte vai outra parte. Quer dizer, fica naquela sondagem, naquela desconfiança, naquela dúvida, naquela instabilidade. Por quê? Porque não tem diálogo. Se tivesse diálogo, a situação seria melhor. É um caso típico de mediação. A mediação, é um outro dado importante aqui, ela pressupõe uma relação de continuidade. Não é um caso pontual, isolado, eventual. É um caso que a relação, existe o conflito e que ela tende a perdurar. Casos de família, casos de vizinhança, casos de relações mercantis que pressupõem ainda uma continuidade. O mediador, ele não tem um enfoque jurídico propriamente dito. Ele pode ter também, mas não necessariamente. A ideia de um mediador é justamente apaziguar os ânimos e restabelecer o diálogo e encontrar daí uma solução pelas próprias partes. Daí a ideia, um dos princípios que informa a mediação é a autonomia das partes. Aí a ideia de autocomposição. E a conciliação? A conciliação tem uma veia um tanto quanto diversa. Ela já é mais pontual. Ela não tem essa relação de continuidade entre as partes e que tende a perdurar depois da solução desse impasse. Ela é um problema jurídico propriamente dito. E o conciliador, ele vai não tentar restabelecer o diálogo, porque o diálogo existe, supostamente existe. Ele vai tentar analisar aquele conflito jurídico e, a partir daí, fornecer possíveis soluções para que as partes entrem num consenso, entrem num acordo. O conciliador pode ser o juiz? Pode ser o juiz. Deve? Penso que não. Por quê? Porque o conciliador, ele não só pode, como ele deve antecipar soluções jurídicas. Mesmo que essas soluções jurídicas, num primeiro olhar, possam ser até absurdas, mas no sentido de até estimular com essas soluções jurídicas uma conciliação. Ele pode pré-julgar a questão, e o juiz não pode. Muitas vezes eu vejo ali, nas audiências de conciliação que eu faço na qualidade de juiz, as partes estão discutindo e, ao longo da audiência, um fala, não, mas eu tenho a expectativa de ganhar tanto. E eu falo, não tem a menor expectativa de ganhar tanto, e eu não estou falando por mim, eu estou falando de precedentes jurisprudenciais. Só que como que eu vou falar isso como juiz? Não posso. O conciliador pode, porque o conciliador não vai julgar. Eu e o doutor Brooks, nós estivemos fazendo um curso nos Estados Unidos, né, doutor? E a gente, sobre o sistema jurídico americano, 2009, né? Foi. E a gente estudou o sistema de conciliação e mediação nos Estados Unidos. Os dados que eles passaram para a gente, tá aí o doutor para confirmar, é que 99% das pendências judiciais iam para conciliação e mediação.
Dessas 90, só 1% ia para o julgamento. Isso na Flórida. Dessas 99% desse total, 90% alcançava o acordo. Só que não era assim uma audiência de conciliação. Segundo eles nos repassaram, as audiências de conciliações poderiam ser conciliações ou mediações. Poderiam ser 4, 5, 10, sendo que cada audiência durava 2, 3, 4 horas. Nessa audiência, eles até mostraram um filme pra gente, 2 meninos, que era aquilo que era repassado nos cursos de formação deles, formação e formação continuada, não era só formação. E os conciliadores e mediadores, inclusive, recebiam muito bem pelo ofício que eles desempenhavam. Mas, como solução, eu me lembro que 2 meninos, no vídeo que eles mostraram, estavam brigando por uma bola de basquete. Veio o conciliador, fazendo o papel de conciliador, e sugeriu que aquela bola de basquete fosse cortada ao meio e cada um ficasse com metade. Aí eles não concordaram. Isso foi o ponto de partida para sair um consenso naquele impasse hipotético. Mas esse é o papel do conciliador, que pode pré-julgar. Isso que eu quis dizer, quando ele pode até apresentar soluções absurdas. Ele sabe que é absurdo, mas ele com isso instiga um juízo consequencialista das partes de falar, opa, eu posso perder tudo. Então é melhor eu segurar alguma coisa. Que nada mais é que a ideia de conciliação, de transação do Código Civil, desde o Código Civil de 1916, concessões recíprocas. O Código de Processo Civil, ele trabalha muito sobre a ideia de conciliação e mediação. A palavra conciliação no CPC aparece 37 vezes. A palavra mediação, também no CPC, aparece 39 vezes. O que não deixa de ser um dado sintomático que fomenta a reflexão. Eu me lembro também de um caso que eu fiz audiência em 2004, e eram 2 senhores muito ricos. E eu não lembro o que eles estavam discutindo. O que também tem um significado nisso tudo. Mas era uma audiência de conciliação. Um veio de São Paulo, empresário, outro daqui de Londrina, senhor conhecido aqui, muito rico, inclusive a gente estudou com o filho dele, por isso que eu tenho bem presente. E na audiência, os dois pareciam 2 senhores, na faixa de 70 anos, cada um deles, 65, 70. Você, naquele dia no churrasco, olhou feio para mim. Aí o outro, quem olhou feio para mim foi você, mas no casamento da tal. Por isso que eu olhei feio para você. Pareciam 2 crianças. 2 crianças, não tinha diálogo. Qual era o problema jurídico? Nenhum. O problema jurídico ali era fictício, era o mote, era a justificativa para eles estarem discutindo em juízo. O problema é outro. É um caso típico, não diria nem de conciliação, mas de mediação. Acabaram fazendo um acordo. E o acordo acabou não redundando em nada, objetivamente. O que eles queriam é um falar para o outro. Então, muitos processos judiciais, o que nós observamos é exatamente isso. Não é a questão jurídica. A questão jurídica é a ponta do iceberg. Muitas vezes é o rancor emocional que algum episódio mal esclarecido, mal interpretado, redunda nisso. Redunda em processo judicial, que, por certo, a solução judicial que vier daí não vai satisfazer em nada. Né? Teria outras coisas aqui para falar, mas eu vou falar também, rapidinho. Quero falar mais pouco tempo, né? O que a gente tem observado? Existem hoje os CEJUSCs, Centros de Conciliação e Justiça e Cidadania. Têm sido aplicados pelo Tribunal de Justiça aqui do Paraná, é uma ideia do CNJ, tem uma resolução 125/2010 do CNJ, está começando a se implantar. Existe um esforço muito grande do CNJ, um esforço muito grande dos tribunais, mas, como eu disse, é preciso mudar a mentalidade. Mentalidade em que termos? Em vários aspectos.
Primeiro, os conciliadores, mediadores, precisam ser pessoas preparadas. Preparadas exaustivamente, eu diria. Tem que ter vocação para isso. Tem que saber ouvir, o que é muito difícil. Ouvir um, ouvir outro, ouvir separadamente, ouvir de novo. E ouvir sem deixar que os ânimos sejam acirrados e que esses ânimos acirrados comprometam a própria essência, a própria ideia, o próprio mote da conciliação ou da mediação. E isso a gente ainda está muito distante. Eu tive um episódio que eu fui parte do Juizado Especial Civil. Eu fui viajar para o Japão, Maeda, e faz alguns anos já isso. E eu liguei para a operadora e perguntei, olha, eu vou usar a internet lá, como que funciona? Eu tenho que pagar mais? Não, é a mesma coisa. Fui com meu filho, minha filha, minha esposa, mas meu filho pegou o celular e não parava. Filho, menino, 10 anos, celular tá junto no corpo dele, né? Começou a usava, veio a conta, R$7.000. Falei, opa, não era isso combinado. Entrei em juizado, contratei uma advogada, fui para a audiência, eu estava de férias, fui no juizado, aqui, não conheci o conciliador, não conheci o advogado da empresa de telefonia. A advogada pediu danos morais também, eu não estava preocupado com danos morais, eu só não queria pagar os R$7.000 porque eu não achava justo. Aí cheguei na audiência com a advogada e a gente com aquele cacuete de fazer audiência, mal sentei na cadeira, eu perguntei se tinha acordo, como se eu fosse o juiz ali, né? Aí o conciliador não abriu a boca. Aí o advogado falou, olha, nesses casos, a gente faz R$1.500. Falei, R$1.500 do quê? E eu pensando que era para abater a dívida, eu pagaria R$1.500. E do dano moral. E a dívida? Não, a dívida exclui. Eu aceito. Não, mas eu não fiz proposta. Como não? Não, eu falei em tom de brincadeira. Brincadeira? Quem que está brincando aqui? Ninguém está brincando aqui. E o conciliador? O conciliador assustado. Afinal, proposta obriga o proponente. Acabou a causa. E o conciliador assim, né? Aí eu vi que o negócio não saía dali e tal. Falei, olha, eu não vou criar confusão. Não levei isso adiante, não fiz constar em ata, nada, foi para a sentença, deu até um dano moral lá, que eu deixei lá para o escritório de advocacia, que nem era o meu objetivo, mas enfim, o que isso me mostrou, é uma experiência, é um testemunho, não estou generalizando, estou fornecendo a minha vivência. Falta formação, falta jeito, falta prática da conciliação. Conciliação não é perguntar se tem acordo. Se for para perguntar se tem acordo, é melhor não fazer. Por quê? Porque isso vai contra, e aqui a expressão é vai de encontro, a ideia de conciliação, que é de celeridade, de oralidade, de informalidade, de efetividade para a resolução do problema. Eu escutei de um advogado, e é um testemunho também, não quero generalizar com isso, que eles não tinham, que ele não tinha interesse que o Sejusc funcionasse. Por quê? Porque ele, como advogado de réu, era muito bom. Porque seria pelo menos mais 3 meses de processo, andando sem andar, porque fica parado aguardando a audiência. Isso é a antítese da ideia de conciliação e mediação. Outro episódio que eu presenciei, também não estou generalizando, e aqui tem um componente ético. Eu estava numa ótica, eu preciso usar óculos, e eu não uso óculos. Eu odeio usar óculos. Uso para dirigir e para assistir filme na TV ou no cinema. E eu perco toda hora óculos. Então eu estou sempre comprando. Depois eu encontro, eu fico com 3, 4, depois eu perco de novo, tenho que comprar. Então, onde eu vou, a mulher já me dá um desconto e ela já me conhece. E num momento ali, estava comprando uns óculos e eu percebi que uma senhora estava realizando uma compra. E num determinado momento,
o crediário dela foi recusado porque ela tinha uma inscrição no Serasa. Ela teve acesso ali à inscrição e disse: essa inscrição eu já paguei, essa obrigação eu já quitei. Ao lado havia um estudante de direito. E ele falou: a senhora tem certeza? Tenho. Então a senhora me passa o seu nome, porque isso daqui dá um dano moral para a senhora consegue ganhar uns 20 mil reais. Não, isso faz tempo já. Eu não sei em que país, né? Mas enfim. Aí a mulher que estava me atendendo falou: ele é juiz. Aí a mulher já veio para mim: é mesmo? Eu falei: acho que não. Aí o rapaz saiu, foi embora. É curioso isso, mas isso também é uma mentalidade impregnada de litigiosidade que vai na contramão da mediação e da conciliação. A propósito, o Estatuto da OAB, Lei 8.906/94, diz em seu artigo 34, inciso 4º, que constitui infração disciplinar angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros. Então, é uma mentalidade, não estou generalizando, estou dando o meu testemunho e acredito que isso ocorra por aí. O que tem que mudar, essa mentalidade não pode perdurar, prevalecer. Tem um outro caso que eu queria também mencionar aqui. Tem um parente próximo que ele tem imóveis para locação. E o locatário dele não pagou as taxas, as cotas condominiais. E ele recebeu uma carta. Nas palavras dele, leigo, ele teria recebido uma carta de cobrança. E ele queria que eu desse uma olhada. Eu falei: não, dou uma olhada. Fui dar uma olhada na carta de cobrança, não era carta de cobrança, era a cientificação, a citação, para ele comparecer na audiência de cobrança, que já existia um processo contra ele. E ele até destacou o seguinte: olha, o que está falando aqui? Esgotaram todos os meios suasórios para a resolução pacífica do conflito. Eu não estou nem sabendo disso. Estava na petição. Só que não esgotaram nenhum meio suasório para a resolução do conflito. Ele foi acionado diretamente. Entrou em contato com o locatário pagou a dívida, nem foi para audiência, nada. Mostra, novamente, a cultura da litigiosidade. O que não pode acontecer. A ideia é tentar resolver isso. Resolver de que forma? Como mudar esse paradigma? Como refletir isso, inclusive, nas relações de consumo? E por que a mediação e a arbitragem é importante nas relações de consumo também? Porque fiz um levantamento ali com as minhas assessoras dos processos que tramitam na vara onde eu atuo, 7ª vara, 87% tem Código de Defesa do Consumidor. Então, se nós tivermos essa técnica, esses métodos de solução de conflito alternativos, todos, na qualidade de consumidores, serão beneficiados. E o judiciário, ele vai ser descartado? Não, o judiciário deve atuar em casos pontuais onde realmente se justifique a sua atuação. Não para decidir onde foi feito o cocô do cachorro, não é isso. É para talvez atuar em casos como plano de saúde, onde realmente, e aí complemento a fala do professor Prux, onde realmente está havendo uma violação à dignidade da pessoa humana. Aí sim. Agora, questões pontuais colocam em risco a efetividade do direito de quem tem e que justifica uma atuação do judiciário propriamente dito. E não aquela atuação pro forma, que não vai resultar em benefícios sociais concretos. Mas como mudar? Primeira maneira de mudar, já estou acabando, Naira. Primeira maneira que eu penso é justamente debater. Debatendo a gente reflete. Sócrates dizia, o filósofo, que uma vida não analisada não vale a pena ser vivida. Uma vida não refletida, não olhada para nós mesmos, não vale a pena. Então nós temos que pensar o que nós estamos fazendo. E repensar
e pensar coisas que nós não estávamos fazendo, Heidegger, para encontrar meios alternativos. Então, debates como esse, e a proliferação de debates como esse, é imprescindível para tanto. Eu anotei aqui mais 4. A existência nas faculdades de Direito de estágios supervisionados dos escritórios de prática jurídica. Ou seja, os escritórios de prática jurídica devem ser talhados para aplicar essas técnicas. Devem ter formação, devem ter mecanismos, devem ter estímulos. E não só para formular petições iniciais, recursos, contestações e assim por diante. A conciliação e a mediação só serão realidade se nós aqui, sociedade por quê? Porque nós somos sócios, daí o nome sociedade. Nós, sociedade, fizermos essas disposições legais saírem do texto e se materializarem na realidade. Caso contrário, vai ficar lá no texto legal. Não vai ter eficácia. É a chamada lei que não pega. Outra questão. É preciso que os órgãos judiciários, e eu vejo os órgãos judiciários empenhados nisso, realizem acordos de cooperação técnica. Aqui em Londrina, durante um tempo, havia um acordo de cooperação com o curso de psicologia, onde se tentava fazer as mediações. Eu não sei por que não perdura mais, mas essa é uma tática, essa é uma ideia, esse é um caminho. Outra questão, a existência de disciplinas obrigatórias no ensino jurídico versando sobre o tema. E não só a existência de disciplinas obrigatórias, mas a formação continuada de docentes para essa área. Para encerrar, eu vou fazer uma mescla aqui do pensamento de um jurista chamado Joan Prouet, Hans Kelsen e de Clarice Lispector. Como eu disse, só teremos a realizabilidade desses meios alternativos de solução de conflitos para a prática se nós estivermos realmente empenhados nisso. E tem um livro do Juan Prouet, que diz, o título é bem sintomático: A Vida do Direito e a Inutilidade das Leis. Muito interessante. E como subtítulo, ele coloca assim: vê-se todos os dias a sociedade reformar a lei. Nunca se viu a lei reformar a sociedade. Não é a lei que muda. A lei é uma diretriz. É um texto. Vai depender do contexto para nós tornarmos aquela lei não mera letra morta, mas plasmá-la na vida real. Tem uma parte da teoria pura do direito de Kelsen que ele distingue validade e eficácia. E ele diz que para uma lei ser válida, ao contrário do que a gente costuma estudar, ela tem que ser eficaz. E ela só vai ser eficaz se houver a crença de que ela é válida. Ele faz essa associação. Se você não acreditar na lei, ela não vai ter eficácia. E se ela não tem eficácia, está na hora de trocar, porque ela perde a sua validade. Complementando esse raciocínio, eu encontrei uma frase que fala a mesma coisa, só que de uma forma metafórica na literatura. É uma frase da Clarice Lispector. Se eu não me engano, está no livro A Hora da Estrela. Tem uma frase dela assim: ela acreditava em anjos. E porque acreditava, eles existiam. Cada um interprete do seu jeito. Mas a minha impressão, e agora para finalizar mesmo, é que nós temos um avião nas mãos. Nós apenas precisamos aprender a pilotá-lo. Muito obrigado.